Shalom, pessoal. Rabino Jacques Kuckerkorn com mais um Pergunte ao Rabino. Renata mandou uma pergunta ótima sobre o ecumenismo. Qual é a atitude da Torá sobre o ecumenismo? Essa ideia de ter diálogo interreligioso, de procurar o respeito, as relações entre diferentes grupos religiosos. Bom, boas notícias e más notícias, dependendo do lado que você vem. Eu diria que a Torá, muito claramente, odeia o ecumenismo. Eu diria que a Torá, leia o texto, diz que você tem que matar os amalequitas, que você tem que destruir os pagãos, destruir os templos deles, etc. A pergunta é, será que essa é a atitude própria do judeu de hoje? Eu diria claramente que não. Eu sou um grande promotor do diálogo interreligioso, mas eu acho que é baseado em dois fatores. O primeiro é que o não-judeu de hoje, e eu sempre acho curioso que nós judeus, que somos 0,1% da população, definimos o resto do mundo como não-judeus, né? Seria como bolivianos dividirem o mundo entre bolivianos e não bolivianos, esses seres inferiores. Mas enfim, eu acho o seguinte, que o não-judeu hoje, ele é radicalmente diferente do não-judeu de antigamente. Ou seja, o não-judeu da Bíblia era um pagão, era um sujeito que adorava ídolos, que fazia sacrifício, que, enfim, era uma pessoa cuja existência era, de fato, contrária à Torá. Eu acho que o que muitas vezes nós falhamos em perceber é que o judaísmo tem tido tanto sucesso, nós nos demos tão bem, que hoje é quase que impossível achar gente no mundo que não foi impactada por esses valores judaicos. Então, as duas maiores religiões, pelo menos que a maioria dos judeus lida com eles, né, cristianismo e o Islã, vem do judaísmo. Portanto, por definição, eles não são pagãos. Pode ser que nós não tenhamos um acordo 100% com eles, o que significa ser religioso, o que significa estar perto de Deus, mas claramente eles não são pagãos, ao contrário. Né? E eu acho que isso é uma prova do sucesso do judaísmo. Nós sempre passamos dizendo, que é ruim para os judeus aqui, que é ruim para os judeus lá, quando na verdade nós já fizemos uma diferença na humanidade enorme. Veja você que há 1 bilhão de cristãos, não sei quantos bilhões de muçulmanos. E agora, o que acontece, por exemplo, com os budistas? O que acontece com os hinduístas, etc.? Eu diria que não só a visão, como eu disse antes, né, o não-judeu de hoje é diferente do não-judeu dos tempos bíblicos, eu diria que os judeus de hoje também são diferentes dos judeus dos tempos bíblicos. A nossa visão do mundo, a nossa visão da humanidade, a nossa visão da religiosidade é diferente, é mais aberta do que os judeus no tempo da Bíblia. Portanto, eu creio que faz sentido a gente pensar que os não-judeus que não vêm de religiões abrâmicas, né, no caso hinduístas, budistas, shintoístas, etc., eles também são humanos como nós, eles não são pagãos. Eu não creio que existe pagão mais. E eu acho que, eu diria mais, o judaísmo tem uma afinidade enorme com o cristianismo e com o Islã, porque nós temos uma grande conhecimento, né? A nossa história está mesclada com a história deles mesclada com a nossa e vice-versa. Eu creio que se tivessem havido grandes números de judeus vivendo na Índia, na China, enfim, na Ásia, por centenas, milhares de anos, claramente nós teríamos até uma atitude mais positiva, encontraríamos mais elementos nessas religiões com os quais nós podemos nos relacionar. Vou dar só um exemplo. Aqui em Kansas City, que eu saiba,
só houveram 2 casamentos entre judeus e hindus. Eu fiz ambos. Antes, porém, de fazer o primeiro casamento, eu fui ver a família da noiva, que é uma menina, uma médica hindu, e eu perguntei para eles assim, na cara dura: desculpa, eu nunca lidei com hindu assim, diretamente, né, só no restaurante hindu. Vocês são pagãos? Então, não me leve a mal, só quero entender. E aí, o que aconteceu? Ele me explicou que não, nós acreditamos num Deus só, e aí todos esses outros deuses, o Deus com a mãozinha, o Deus do elefante, não sei o quê. Não, essas são emanações, é como um santo. Ah, santo, tá, santo eu lembro. Então tá. Aí eu concordei em fazer o casamento. E ao que eu quero chegar é o seguinte, eu fiz a pergunta para ele, né, meio de gozação, mas claramente querendo saber. E no final, se você faz para alguém uma pergunta de boa maneira, com boa intenção, de boa índole, você vai achar a resposta. E depois você decide o que você quer fazer. Eu acho que no final, eu nunca aqui nesses vídeos falei: Deus quer que você faça isso, Deus quer que você faça aquilo. Tem outros que dizem, né? Ou a Torá diz. A Torá não diz isso. Não. Você acha que ela diz? Ela não diz. O que for. Porém, eu acho que no final, se eu pudesse falar da maneira que eu imagino a Deus, Deus quer que a gente se leve com todo mundo. Tá? Muito mais no mundo de hoje, onde eu diria que não há pagãos. Portanto, para mim, o ecumenismo, que não visa eu converter ninguém mais, ou outro me converter, mas visa aumentar o entendimento, é crucial. E uma das coisas que me impactou muito foi quando eu escrevi meu livro, junto com meu amigo Bill Tameus, que se chama, em português, Foram Pessoas de Coragem, sobre não-judeus que arriscaram a vida deles para ajudar judeus a escondê-los durante o Holocausto. Os não-judeus estavam dispostos a se arriscar a família para ajudar a esconder um judeu, era gente que os conhecia, gente que tinha conexões com eles. Quando eu procurei encontrar se houve algum não-judeu que ajudou a esconder um judeu racídico, nunca consegui encontrar. Talvez houve, eu não sei. Por quê? Porque não havia conexões. Se você você negligencia de ter essas conexões no nível humano, como você pode depois vir a esperar algum tipo de relação? Se você negligencia as relações nos tempos bons, não espere que alguém te ajude nos tempos maus. E eu acho, evidentemente, que vai do outro lado também. Nós temos obrigação de ajudar os demais, mas evidentemente você faz o diálogo interreligioso não visando ganhar nada. Não é que eu vou conversar, ser amigo, como eu sou amigo do Gar, que todo mundo sabe que é um pastor episcopaliano, não porque eu acho que um dia ele vai me esconder dos nazistas, mas porque eu aprecio quem ele é, eu aprecio a nossa relação, no final ele é meu amigo. Acho que é isso aí. Shalom.